Parararão. Parapapá. Ainda bem que tá sem som. É verdade, Wagner. De acordar metade do pessoal aí. Bom, pessoal, então, conforme nós conversamos e tudo mais, hoje a gente finaliza o livro 1, certo? Eu não sei se vocês, como vocês estão em outras matérias, ou até com o Maurício, se vocês já estão no livro 2, né? Mas, pelo que a gente tem de assuntos do livro e pelo que a gente tem ali de matéria e tal, nós temos então essa situação, digamos assim, né, de estarmos terminando o assunto. Então, como é que vai funcionar? Eu vou fazer ali o screen share com vocês, né, da nossa última matéria. Onde é que eu... deixa ele. Peraí, deixa eu só pegar o livro rapidinho. Yes, I'm back. I'll be back. Então, nós vamos ver a nossa última parte da matéria, a única coisa que faltou desse livro, né? Que é lá na página 117, que é a inequação, né? Eu até vou escrever ali no chat, ó, que a gente está vendo a página 117, que é a inequação. Então, deixa eu dar o share aqui com vocês. Espera aí. Espera aí. Um momento. Meu Deus, cadê? Ou como diriam os franceses, que dele. Agora sei. Ok. Tá, então ali nós temos a parte... eu escrevi função afim barra inequação. Esse slide aqui, ele é todo de inequação, na verdade. Eu coloquei a parte de função afim porque tá no capítulo, tá? Então é o seguinte, se vocês olharem lá na página 117, ele fala direto de função, aliás, de inequação produto, certo? É isso que está dito lá naquele capítulo para vocês. Aí vai ficar, pô, inequação produto, mas a gente nem chegou a ver a inequação direito, né? Então eu vou mostrar rapidinho a única coisa que tu tem que saber de inequação, a única manhãzinha, e depois eu vou passar para as inequações produto, quociente, assim vai, tá? Então, ó, primeiro, numa inequação, certo? Nós vamos usar a mesma manha, mesmo estilo de situação que a gente faria numa conta de equação, certo? Uma conta que eu tenho um sinal de igualdade. Então, por exemplo, todas elas estão vendo aqui que elas estão para serem resolvidas, tá? Então eu vou resolver ali cada uma mostrando como é que é o procedimento, tá? Então, vamos começar com a primeira ali, tá? Vou fazer de vermelho. Então, ó, o primeiro passo é normal, a gente deixa tudo que é letra para um lado e passa o que for número para o outro, trocando o sinal. Então, o mais 12 passa o menos 12, certo? Fica 5x é maior, como eu tenho 32 e eu devo 12, eu fico com 20. No final, vou passar dividindo para o outro lado, como eu sempre fiz. 20 dividido por 5 é 4, então o x é maior que 4. Sem mistério, né? Simplesmente passa para um lado, passa para o outro. Aqui não tem mistério, tá? Aqui, gente, eu trouxe um segundo exemplo, que é um exemplo idiota, tá? Mas é uma coisa que eu já queria mostrar para vocês antes, que é uma coisa que acontece. Tem ali, ó, x menos 15 é maior ou igual a x menos 37, tá? Então, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que quando eu ajeitar os lados, olha só, aquele x vai passar a menos x, maior ou igual,
menos 37. O menos 15 vai passar mais 15. Certo? E aí, x menos x corta. Ele simplesmente some, certo? Ele simplesmente fica como zero, certo? Aí o que eu faria? Eu passaria o menos 37 para o outro lado de novo e vai ficar assim, ó. 37 é maior ou igual a 15. Porque isso aqui cancela, ó, tá vendo? E, gente, esse tipo de conta acontece, tá? É raro, mas já caiu na URGS um exercício assim. Então, aqui a manha é o seguinte. Se quando tu chegar no final da conta, o x sumiu, tá? Se a resposta do final fizer sentido, certo? Por exemplo, se a resposta no final chegar assim, ó, 0 igual a 0, ou 5 igual a 5, qualquer coisa que seja uma igualdade que funcione, ou como nesse meu exemplo aqui, 37 é maior ou igual a 15, né? É verdadeiro. Se chegar numa coisa verdadeira, a resposta disso é reais. Todos os números reais funcionam. Agora, se chegar no final e a coisa que aparecer é uma coisa falsa, por exemplo, se aparecer assim, ó, 3 é igual a 2. Ou se aparecer 5 é igual a menos 4. Ou se aquilo que apareceu ali em cima tivesse assim, ó, 15 é maior ou igual a 37. Se a coisa que apareceu é uma coisa absurda, uma coisa que não funciona, aí a resposta é vazio. Certo? Então, peguem essa manha, porque ela é uma manha interessante, é uma manha que funciona, tá? Se tu fizer uma conta de equação em que o x some, o x foi embora, certo? Nesse caso, tu vai ter uma situação de ou a resposta é reais, se o que sobrou no final faz sentido, ou a resposta é vazio, se o que sobrou no final não faz sentido. Tranquilo? Bom, o terceiro exemplo que eu tenho ali é o exemplo que eu precisava dar para vocês. Tá, deixa eu só pegar uma coisa na tela aqui que eu preciso. Cadê? Peraí, um momento. Tá. Era o exemplo que eu queria mostrar para vocês, tá? Que é o seguinte. Vou ajeitar. Minha conta vai ficar 4x. Aquele 6x passa menos 6x. Menos 16. Aquele mais 10 passa menos 10. E a minha conta vai ficar assim. 4x menos 6x é igual a menos 2x. E menos 16 menos 10, menos 26. Que letra linda, né? Menos 26. Tranquilo? E agora vem a única coisa que a gente tem que saber em uma inequação simples que nem essa. Se tu chegar numa inequação e o x for negativo, a gente vai usar aquela manha de multiplicar por menos 1. Não precisa escrever isso aqui, tá? Mas a gente usa essa manha. Ou seja, o menos 2x vai virar 2x, o menos 26 vai virar mais 26, e a grande situação, a boquinha, né, o lugar onde eu tenho ali, vai mudar de lado. A inequação troca de lado. O motivo da inequação trocar de lado, gente, é que o que acontece é o seguinte, tá? Eu vou mostrar para vocês o problema que está aqui, tá? Vamos supor que eu tenho a minha conta menos 2x, tá? Aqui é a resposta. Aqui, aliás, vou finalizar, depois eu volto ali, tá? Menos 2x é menor ou igual a menos 26. Como é que eu faria essa conta, tá? O pensamento aqui, gente, é que se tu simplesmente passa o menos 2 para o outro lado e menos com menos dá mais, a resposta vai ficar que o x tem que ser menor do que 3. Só que, observem que se eu simplesmente trocar esses dois de lugar e trocar o sinal, fica 2x é maior do que 26. E não é isso que está escrito ali? 2x é maior do que 26. Então, essa história de tu multiplicar por menos 1 é só tu tá trocando os dois de lado
e depois invertendo a concavidade. Então, é por isso que a gente precisa fazer essa multiplicação por menos 1, porque a gente está simplesmente trocando os dois de lado, digamos assim. E aí a gente já está ajeitando a nossa concavidade, tá? Então, é por isso que a gente tem essa situação. Deixa eu só terminar a conta ali. Então, multipliquei por menos 1, certo? Muda a concavidade, fica x é maior ou igual a 26 dividido por 2, x maior ou igual a 13. E pronto. Qualquer número que seja maior ou igual a 13 responde aquela questão ali. O último exemplo da inequação é o que a gente chama de inequação simultânea ou sistema de inequações, onde eu tenho uma inequação central, certo? Uma coisa central e duas inequações ao mesmo tempo. Para fazer esse aqui, para a gente fazer essa conta, a gente vai separar ela em duas partes. Então, primeiro a gente vai escrever assim, ó, 5 menor do que 3x menos 7. Ou seja, a gente separou essas duas aqui. E depois eu vou fazer o outro lado. 3x menos 7 é menor ou igual a x mais 25. Certo? Ou seja, eu terei duas coisas para resolver. Vou resolver um lado e vou resolver o outro. Então, eu vou começar resolvendo esse lado aqui, né? Vou passar o menos 7 como mais 7 para o outro lado. Certo? Olha bem. 5 mais 7 dá 12. Beleza? E aí tu vai dizer, então agora eu vou passar o x para o lado, 12 para o outro. Não, eu vou trocar de lado, mas sem trocar o sinal. E a dica que eu dou para ti é o seguinte, quando o x estiver do lado de lá, tu lê de trás para frente. Tá vendo que o x está do lado de cá? Então eu leio assim, ó, x maior do que 12. Tá vendo? X maior do que 12. Então eu vou escrever isso de novo, ó, x maior do que 12. Tá vendo que é como se a boquinha tivesse trocado de lado também, porque eu passei para o outro lado? É a mesma coisa daquela atividade que eu mostrei antes ali, é o mesmo conceito. Então, descobri a minha primeira parte. X maior do que 12. Agora eu vou fazer o outro lado, certo? Vai ficar assim, ó. 3x... Oi. O 3 ali do x foi para onde? Perfeita a tua colocação, minha amiga Tainá. O X ali, ele foi dar uma banda em Nárnia. Tá certo, tu? Eu viajei, eu simplesmente deixei o... Muito obrigado. Eu já ia dar... Foi dar uma banda aqui. Perdão, tá? Muito obrigado, tá? 3x. Que loucura. Eu tava tomando um chimarrão antes ali, eu acho que o chimarrão tinha algum aditivo psicotrópico ali, uma coisa meio maluca, porque faltou o final da conta. Muito obrigado, tá, Tainá? Fechou, né? Agora sim. Eu gostei. O 3 foi pra onde, né? Foi dar uma banda. Obrigado, tá? Bom, então o x vai passar menos x pro outro lado. Beleza, fechou. Fica 25 e o menos 7 passa mais 7. Tu usa aquela erva de chimarrão do Uruguai, né? Sim, a do professor de geografia, né? o professor de geografia, não sei se vocês têm aula com ele, como é que é o nome dele? Estão ligados? É o que tem uns dreads no cabelo. Aí ele tava tomando chimarrão e o aluno, senhor, Fábio, é isso. O aluno, senhor, tem que tomar aquela erva e tal, o pá que veio do Uruguai, e ele, eu é que conheço, eu é que... Eu disse, não, então tá, agora, a partir de hoje, eu só chamo da erva dele. Falando nisso, não tem mais um pouquinho dessa erva aí pra nós? Tem, ó, vou ganhar um chimarrão. Deixa eu continuar ali, então. Então, 3x menos x vai ficar 2x, beleza. Do outro lado, 25 mais 7 vai dar 32. Aí, opa, não, é mais o 2. Aí agora,
vai passar para o outro lado, 32 dividido por 2. Ah, senhorita é um amor. Aqui, ó, a erva do mal. E aí vou dividir ali e vai ficar 32 dividido por 2, que dá 16. Então observa, gente, que nesse exercício a gente tem, entre aspas, duas respostas. Bem, pode vir. Aí o que acontece? O que acontece? A resposta final vai ter que ser a junção das duas respostas que a gente achou. Naquele caso ali, percebam que o x tem que ser maior do que 4 e, ao mesmo tempo, ele tem que ser menor ou igual a 16. Então, no gabarito, a resposta possivelmente ia ser assim, ó. X pertence aos reais, tal que o x ele tem que ser maior do que 4 e tem que ser menor ou igual a 16. Ou seja, eu faço uma composição das duas respostas. Se ficou difícil para ti, se ficou estranho, uma coisa que tu pode fazer é aqueles risquinhos, fazer um risquinho, o 4 aberto e pensar assim, ó. Ah, o x tem que ser maior que 4, risquinho para lá. Depois embaixo, o x tem que ser menor do que o 16, aí tu faz a bolinha do 16 fechada, tem que ser menor, então para cá. E depois fazer a da resposta, né? Que vai ser onde tem os dois, ó, do 4 até o 16. E aí faz os dois, ó. Então essa é outra maneira de pensar também, fazer com os risquinhos, né? Mas aqui vem por experiência, gente, a maioria das vezes não precisa, tá? A maioria das vezes tu percebe, o x tem que ser maior que 4 e menor que 16. É que às vezes a resposta dá pro mesmo lado. Fala assim, ó, x tem que ser maior que 2 e x tem que ser maior que 5. Aí tu fica... Gente, o x tem que ser maior que 5, porque, né, do 5 para frente. Entre o 2 e o 5 ali não pode, porque ele tem que ser maior que 5. Né? Então só tem que tomar cuidado nisso aqui. Tranquilo nesse início? Alguma dúvida? Tudo certo? Posso continuar? 3, 2, 1. Fechou. Vamos pro próximo. Outra coisa que eu descobri com a turma, né, com uma turma da tarde, é que se vocês quiserem, vocês podem desenhar no meu quadro aqui, né? Então, se a Tainá quisesse colocar o 3 que eu esqueci ali, ela poderia ter colocado. Então, se vocês quiserem, podem, né? Podem colocar ali, não tem problema. Clear. Ok. Então, vamos para o próximo. Inequação produto. Gente, aqui, já vou dizer para vocês. Numa turma de extensivo, numa turma que não é MED, eu praticamente nem falo disso, tá? Praticamente nem dou muita bola. Não é algo que eu vou ficar me preocupando, pessoal. Mas a gente já conversou sobre isso. Vocês são uma turma que precisa de mais carga horária, precisa de mais conteúdo, precisa de mais informação. Então tá ali a inequação produto, tá? Gente, a inequação produto é barbada. Eu vou precisar de duas coisas de vocês. Que vocês se lembrem como funciona o gráfico da função do primeiro grau. Assim. E que vocês saibam a regra do sinal. Sério. Então acompanhe. A gente chama inequação produto quando a gente tem uma continha envolvendo x de um lado, vezes uma continha envolvendo x também do mesmo lado, uma desigualdade e um zero. Tem que ser zero ali no final. Certo? Isso a gente chama, então, de inequação produto. A gente vai dizer, beleza, continha vezes continha, zero do outro lado. E o que a gente faz? A gente vai tirar a raiz de cada um dos termos. Então, ó, eu vou escrever. Lembra como é que se tira a raiz? X mais 3 igual a zero. Usa igual? Usa igual, porque a gente está tirando a raiz. E para tirar a raiz, tu iguala a zero. E fica x é igual a menos 3. Vou fazer o outro.
2x menos 10 igual a 0. 2x igual a 10. Vou passar o 2 para o outro lado dividindo. 10 dividido para 2, x igual a 5. Certo? Então agora, eu vou precisar que vocês lembrem da função do primeiro grau. Como é que o gráfico se comporta, tá? Então, eu vou desenhar aqui para vocês uma coisa e depois a gente não vai usar os desenhos, tá? Então, preste atenção. Eu vou colocar aqui o gráfico de uma função. Inclusive, eu vou botar o gráfico dessa função, ó. Y igual a x mais 3, certo? E essa função seria assim, ó. Vê se vocês concordam comigo. Aliás, deixa eu fazer de azul. Vê se vocês concordam comigo no meu desenho. Opa! Ó. Por que mais 3? Porque tem o mais 3 lá na conta, lá, ó. E por que menos 3? Porque menos 3 é a raiz. Esse seria o gráfico. Gente, observem esse ponto que é a minha raiz, o menos 3. E vê se vocês concordam comigo. Desse ponto para frente, o y é sempre positivo. Tá vendo? Aqui o y vale menos mais 3, mais 4, mais 5. Então, desse ponto para frente, o gráfico ele é sempre positivo. E desse ponto para trás, o y ele é negativo. Tá vendo que ele está indo para baixo? Então, ele é sempre negativo. Então, olha o que eu vou fazer. Prestem atenção. Nessa conta, eu vou fazer um risco. Vou marcar o menos 3 com a bolinha aberta. Alguém saberia me dizer por que eu estou marcando com a bolinha aberta o menos 3? Por que aqui no desenho eu fiz com a bolinha fechada e aqui eu estou fazendo com a bolinha aberta? Por que será que é com a bolinha aberta, né? Bolinha aberta significa que não pertence. Não pertence. Para tu saber se tu tem que fazer a bolinha aberta ou a bolinha fechada, terminei meu mate, é só tu olhar a conta. Tá vendo que na conta só tem maior, não tem o igual? Se tivesse igual, a bolinha era fechada. Tranquilo? Só que ao invés de fazer risquinho, que nem eu fiz no exercício anterior, eu vou fazer exatamente o que eu fiz no gráfico. Eu vou dizer que do menos 3 para frente, eu tenho coisas positivas. Concordam comigo que daqui para frente é tudo positivo? E que desse ponto para trás, eu tenho coisas negativas. Vou fazer agora a mesma coisa para a segunda conta. Vou fazer um risco. Meu Deus. Peraí, não, ficou muito feio. E vou marcar o 5. Vocês concordam comigo que o 5 tem que estar para frente? Bolinha aberta, pelo mesmo motivo do de antes. E agora eu vou pensar assim, bom, do 5 para frente é positivo. E do 5 para trás é negativo. E aí agora vem aquela parte do, tá, mas que diabo é isso que tu tá fazendo? Gente, agora na linha de resposta eu vou fazer a regra do sinal. Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar bolinha aberta para o menos 3. Bolinha aberta para o 5. E regra do sinal. Tá vendo que aqui antes do menos 3 tem um sinal de menos e aqui também tem um sinal de menos? Menos com menos dá mais. Entre o menos 3 e o 5, aqui em cima eu tenho mais, aqui embaixo eu tenho menos. Mais com menos, menos. E do 5 para frente, lá em cima eu tenho mais, aqui embaixo eu tenho mais. Mais com mais dá mais. E no momento que eu fiz a minha regra do sinal,
é só eu observar o que o exercício pediu. Tá vendo que o exercício pediu que essa conta fosse maior do que zero? Maior do que zero é positivo. Então, a minha resposta vai ser onde tem o sinal de mais, ou seja, nesse lugar aqui e nesse lugar aqui. Logo, a minha resposta vai ser que o x tem que ser menor do que menos 3. Ou o x tem que ser maior do que 5. E essa vai ser a resposta que vai estar no gabarito. Então, olha o que eu fiz, recapitulando. Tira a raiz de cada uma das duas contas. Desenha o gráfico, não precisa desenhar o gráfico, é só colocar a raiz. E coloca se o sinal é de mais, se o sinal é de menos. E faz a regrinha do sinal. A resposta também poderia estar por intervalo. Outra maneira dessa resposta tá é assim, ó. Essa resposta poderia estar escrita assim. Conjunto de solução do menos infinito até o menos 3, união com o 5 até mais infinito. E essa, então, seria a resposta para esse exercício. E aí, muito difícil? Oh, minha gatita, que é o chimarrão. Obrigado. Deu para entender legal? Muito complicado? De boas? Vou fazer o próximo, mas para fazer o próximo eu vou fazer duas coisas. Primeiro, eu vou apagar esse gráfico que eu fiz aqui. E eu quero que vocês percebam uma coisa. Vocês estão vendo ali que, nesse caso, é menos 3x mais 18? Vocês lembram como é que funciona o gráfico da função decrescente? Vou desenhar aqui para vocês de novo. Ó. O gráfico da função decrescente, ele é assim, ó. Então, percebam que do ponto que eu tenho a raiz, para trás é positivo e para frente é negativo. Então, a manha é que quando o x for negativo, o sinal é ao contrário. Primeiro vem o mais e depois vem o menos. Certo? Então, eu vou fazer duas coisas aqui rapidinho. Eu vou apagar isso aqui. Porque isso a gente não precisa. E vou colocar esse meu desenho para cima, senão vai dar problema, né? Para isso eu preciso fazer isso aqui. Momento. Não, aqui. Ok. Beleza. Vou colocar lá em cima para dar mais espaço, tá? Mas vocês conseguem ver, né? Então, agora a nossa próxima conta é menos 3x mais 18 vezes 2x mais 4 é menor ou igual a zero. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, o primeiro passo, é igual, certo? Eu vou simplesmente escrever menos 3x mais 18 igual a zero, percebam, mesma coisa, e 2x mais 4 igual a zero. Usa o igual, porque agora a gente está tirando a raiz. Depois fica menos 3x igual a menos 18. Faz normal. Não tem que ter regrinha de multiplicar por menos 1 nem nada, porque nesse caso aqui é uma igualdade, tá? Então, eu vou passar dividindo para o outro lado. Menos 18 dividido por menos 3. E x igual a 6. A outra conta. 2x mais 4 vai passar menos 4 para o outro lado. E o 2 vai passar dividindo. Ó, x igual a menos 4 dividido por 2. Então, o x é igual a menos 2. Pronto. Tem as minhas raízes, tá? São essas duas. Então, agora eu vou fazer o desenho. Então, ó, vou fazer uma linha. Até vou fazer uma linha mais retinha para ficar mais bonito. Ó. Fazer 3 linhas.
Olha que bonito. Então tá. A primeira linha vai ser o seguinte. X é igual a 6, tá vendo? Então eu vou marcar mais pra frente com a bolinha fechada. Tá vendo lá, ó? Lá em cima, bolinha fechada, o 6. E é aqui que tu tem que tomar um gole de cuidado. O normal é a gente colocar primeiro menos e depois mais. Só que essa é uma função decrescente. Decrescente. Olha o menos lá, ó. Então, nesse caso específico, é primeiro mais. Eu não vou fazer tantos mais assim, né? Vou fazer um pouco maior. Primeiro mais. E depois menos. Certo? Porque ele é o contrário, porque o x é negativo. Agora, vou marcar o 2. Certo? Menos 2, perdão. Bolinha fechada de novo. O que eu fiz, meu Deus? Ok. Ah, eu peguei uma linha pior, menor. Tá. Bolinha fechada de novo e marca o menos 2. Tranquilo? Nesse, o x é normal. Então, a gente vai fazer que nem a gente fez antes, né? A gente vai fazer primeiro menos e depois mais. Ó. Não precisa fazer tantos que nem eu faço, tá? Que no caderno é barbado de fazer vários. Agora aqui no computador não é tão fácil, né? Ó. No momento em que tu fez as duas coisas, é só baixar, ó. Baixa o 2 com a bolinha fechada. Menos 2. Baixa o 6 com a bolinha fechada. Certo? E agora, regrinha do sinal. Antes do menos 2 é mais com menos. Mais com menos é menos. Entre o menos 2 e o 6 é mais com mais. Mais com mais dá mais. E do 6 para frente é menos com mais. E menos com mais dá menos. Para tu saber onde está a tua resposta, tu volta lá na conta. Tá vendo que lá na conta eles pediram que fosse menor do que zero? Menor do que zero significa negativo. Então eu quero as pontas. Nesse caso, a minha resposta, então, vai ser... Deixa eu fazer aqui do lado, peraí, deixa eu só separar aquele lá. Peraí. Olha que separação linda, né? Parece eu quando eu faço no quadro, né? Então, agora a minha resposta vai ser o seguinte. Eu quero que o x seja menor ou igual a menos 2, ou que o x seja maior ou igual a 6. Porque eu quero onde tem o sinal de menos, que é antes do menos 2 e depois do 6. E aí, tudo certo? Tudo maravilhoso? Deu para entender bem? Sora, é bolinha fechada por causa do igual? Exatamente, meu amigo João Vitor. Lá no início, a bolinha fechada, a bolinha aberta, tu vai ver lá no início da conta por causa do sinal de igual. Como na conta anterior só tinha maior, bolinha aberta. Na conta de agora tem maior ou igual, bolinha fechada. Essa regra só vai ter uma exceção na equação quociente, que é o próximo assunto. Mas na produto é sempre assim, né? Tu vai ver que na equação quociente tem uma coisa que muda, tá? Mas na equação produto é sempre assim. Certo? Aí está bem louca, né? Tranquilo aqui? Gente, eu vou apagar então agora esse monte de coisa. Então, quem quiser tirar print disso, porque lembrem que, como eu estou fazendo agora junto com vocês, não vai salvar esses desenhos, né? Então, se alguém quer tirar um print dessa tela, né? Ou, aliás, até eu posso tirar print, eu acho, né? Será? Deixa eu abrir a minha tela aqui. Não sei se eu consigo tirar print. Eu acho que deve dar. Eu vou ver aqui, vou apertar, vamos ver. Talvez dê certo. Deixa eu ver se funcionou, peraí. Momento.
não ficou bom o print, para falar a verdade. Mas tudo bem, faz parte da vida, né? Tá, vou apagar ali então, tá? Anotação, clear. E vou fazer aquele último. Deixa eu só editar o slide de novo, porque para que fique mais para cima. Aliás, essa a gente já fez, eu vou apagar essa. Vou fazer essa aqui, né? Gente, essa última é com 3, tá? E tu pode achar, vai ser mais difícil. Agora eu vou ter com 3, vai ser mais complicado. É a mesma coisa, o mesmo padrão, só que agora a gente vai ter 3 linhas ali na hora de fazer a conta, né? E vai ter uma conta a mais para resolver. Certo? Eu tô ajeitando o meu fone aqui porque ele machuca as orelhas, eu tô com as orelhas vermelhas, né? Então vamos lá. Primeiro passo, igualar todo mundo a 0, que nem eu fiz antes ali, o mesmo padrãozinho, a mesma coisa. Só pegar essa ferramenta e botar aqui para baixo. Tá. Então, ó, x mais 6 igual a 0, normal. 3x menos 3 igual a 0, normal também. Menos 4x mais 12 igual a 0. Tranquilo, né? E vou resolver essas contas. Aqui vai ficar x igual a menos 6, tá pronto já. Nossa, que menos horrível. Parece igual agora, né? 3x, o menos 3 vai passar 3. Depois passa dividindo. X vale 1. Por último, menos 4x, o mais 12 vai passar menos 12. Passa o menos 4 para o outro lado dividindo. Menos com menos dá mais. E dá 3. Beleza? Descobri os meus valores. Menos 6, 1 e 3. Então agora o que eu vou fazer... Vem, Eve, pode vir. O pessoal quer te ver. Vem. Sobe. Pronto. Ai, que linda. Tá. Então agora o que eu vou fazer é 4 retas, né? Porque são 4 valores. Então, 1, 2, 3, 4. São 3 valores, 4 retas. É sempre uma a mais, né? Porque uma tem que ser a resposta. Então, vamos lá. Vamos começar com a primeira. A primeira, vou fazer de azul agora. O x vale menos 6. Certo? Então, como o x vale menos 6, ele é o menor de todos, eu vou colocar ele para trás. Vou colocar a bolinha fechada, porque é maior ou igual, e vou marcar aqui menos 6. Perfeito? Tudo que está para trás é menos, tudo que está para frente é mais. Próximo. X é igual a 1. Vou botar mais ou menos aqui no meio, ó. Bolinha fechada. Marca o 1. O x é normal de novo lá, ó. Então, tudo que está para trás é menos, tudo que está para frente é mais. Normal. Beleza, né? E por último veio o 3. Ele é o mais na frente de todos. Então, bolinha fechada de novo, o 3. Só que o 3 é ao contrário. Observa que o x é negativo, é menos 4x. Então, o teu gráfico é ao contrário. Então, nesse primeiro é mais. E depois é que vai ser menos. Ó, depois é menos. Para resolver essa conta, então, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou baixar todos eles. Ó. Então, eu vou baixar lá o menos 6. Vou baixar o 1. E vou baixar o 3. E agora eu vou ter uma regrinha do sinal tripla. Então, ó, por exemplo, antes do menos 6 eu tenho menos com mais. Menos com menos dá mais e mais com mais dá mais. Depois aqui eu tenho mais com menos com mais. Mais com menos dá menos, menos com mais dá menos. Depois aqui eu tenho mais com mais com mais. Vai dar tudo de mais. E depois mais com menos. Mais com mais dá mais com menos dá menos. Fiquei assim. Tranquilo? Fiquei com isso. Aí vem a questão, tá, e o que eu quero na questão? A questão quer que seja maior ou igual a 0. Confere?
maior ou igual a 0 é positivo. Então, eu quero onde tem o sinal de mais. Então, a minha resposta vai ser assim, ó. X é menor ou igual a menos 6. Concordam? Do menos 6 para trás. Ou x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3. Então, observem que a minha resposta é esse intervalo do menos 6 para trás ou entre o 1 e o 3. Então, minha resposta, assim. Outra maneira da resposta lá no gabarito seria do menos infinito até o menos 6. Opa, peraí que eu botei o 6 errado. Até o menos 6. União com o 1 até o 3. E aí a gente tem a nossa resposta. Tranquilidade, sem mistério, tudo maravilhoso, tudo lindo, sem problema nenhum. De boaça. Beleza, então. Então vamos continuar. Professor, Oi, fala. por que eu precisei fazer o gráfico naquele primeiro exemplo mesmo? Não, o primeiro exemplo eu fiz o gráfico só para a gente relembrar que para um lado sobe e para o outro lado desce. Mas no momento em que tu sabe que a função é crescente, primeiro é menos, depois é mais, aí tu não precisa desenhar o gráfico. Era só para a gente relembrar, no caso. Certo? Valeu, senhor. Nada não, nada não. Pergunta do Iago. Sora, então a bolinha só vai ser aberta quando for menor do que 0. No caso, menor ou maior, né? Mas só vai ser aberta quando não tiver aquele símbolo. Então, tipo assim, ó, se for assim ou assim, bolinha aberta. Se for assim ou assim, bolinha fechada. Essa é a regra, né? Quando tiver o risquinho embaixo é que vai mostrar se a bolinha é aberta ou fechada, no caso. Certo, meu amigo Iago? Beleza. Então, agora a gente vai ver aí na equação quociente, que é a mesma coisa, ele só tem, eu ia dizer uma diferença, mas na verdade é 1,5, digamos assim, tá? Então, deixa eu tirar os meus desenhos aqui. Ok? E vou para o próximo slide. Ó, e na equação quociente? Vocês vão ver que o princípio da inequação quociente é o mesmo, certo? O princípio é o mesmo. Ele só tem uma regra diferente, que é o seguinte. Na inequação quociente, a bolinha de baixo é sempre aberta. Essa é a regra. Na inequação quociente, a bolinha de baixo é sempre aberta. E por que isso acontece? Gente, porque numa divisão, o troço que está embaixo nunca pode dar 0. Então, aquele 3x menos 6 que está ali não pode dar 0. Então, é por isso que essa conta que está ali não pode... a bolinha de baixo é sempre aberta. Só uma regrinha que tu tem que cuidar na equação quociente. Mas tu vai ver que o jeito de fazer vai ser sempre o mesmo. Ó. Então, vamos lá. Vou fazer a primeira ali. Ó. X... Nossa, que X horroroso. Jesus amado. Deixa eu trazer isso aqui de novo para cima. X mais 7 igual a 0. X igual a menos 7. Do outro ali, 3x menos 6 igual a 0. Menos 6 vai passar 6 para o outro lado. Passa o 3 dividindo. E o x igual a 2. Pronto, achei minhas raízes. Menos 7 e 2, né? Vou fazer os meus riscos. Então, ó. 1, 2, 3. Fiz eles ali. Certo? Vou marcar os meus pontos.
Menos 7 aqui atrás com a bolinha aberta. E o menos 7 é aberto porque lá não tem o sinal de igual. Tudo que está para trás é menos, tudo que está para frente é mais. Mesma coisa de antes, né? Vou marcar o 2. O 2 com a bolinha aberta. Para o 2, não interessaria ali. O 2, como ele é embaixo, ele é sempre aberto. Não esqueçam a regra. O de baixo é sempre aberto. E como o x é normal, mesma coisa. Antes vem o menos, depois vem o mais. Certo? E vou fazer a minha avaliação lá no final. Ó. Menos 7 e 2. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Mais com mais dá mais. Como a minha pergunta é que seja maior do que zero, eu vou pegar onde tem o sinal de mais, que são as pontas. Gente, tá dando coincidência de que a resposta está sempre sendo as pontas, tá? Mas não quer dizer que a resposta não pode ser o que está no meio. É que nesse caso está dando coincidência. Então, a resposta do gabarito, nesse caso aqui, seria x menor do que menos 7 ou x maior do que 2. Então, observem, gente, que não é nada diferente daquilo que vocês já fizeram antes, né? É o mesmo... É o mesmo padrão, mesmo raciocínio, digamos assim, da conta. A diferença aqui vai ser que o de baixo é sempre aberto. Esse é o padrão, tá? Vou fazer essa segunda aqui, mas é a mesma coisa, tá? Então, ó, menos 5x menos 10 igual a 0. Né? Ó, menos 5x é igual a 10. O menos 5 vai passar dividindo para o outro lado, vai ficar 10 dividido por menos 5, que vai dar menos 2. O outro, 2x mais 8 igual a 0. Passa para o outro lado, menos 8. Vai ser o menos 8 dividido por 2. E o x vai ser menos 4. Certo? Fiz as minhas coisas ali, vou fazer o meu desenho. Ó, botei as minhas 3 retas, tá meio torto, mas não tem problema. E vou marcar. Primeiro eu vou marcar o menos 2. E aqui, cuidado, o menos 2 ele é para frente, né? O menos 4 é menor que o menos 2, então cuida aqui. Então, o menos 2 aqui. O menos 2 com a bolinha fechada. Certo? Menos 2 com a bolinha fechada por causa do sinal, que é o igual. E além disso, o menos 2 é dessa conta que é ao contrário. Primeiro vem mais, para depois vir o menos. Agora eu vou marcar o menos 4. O menos 4 com a bolinha aberta, porque na conta de na equação quociente, o de baixo é sempre aberto. E esse é normal. Primeiro vem o menos, para depois vir o mais. Beleza? Que loucura, né? Então tá. Então, baixa o menos 4 com a bolinha aberta. Baixa o 2 com a bolinha... Aliás, o menos 2 com a bolinha fechada. E agora a regrinha do sinal. Mais com menos dá menos. Mais com mais dá mais. Menos com mais dá menos. Como eu quero que seja menor do que zero, eu quero o negativo. Que, de novo, é a ponta. Tá? De novo, tá dando coincidência. Poderia ser a resposta do meio, mas, de novo, que é as pontas. Então, como é as pontas, a resposta vai ser x menor do que menos 4 ou x maior ou igual a menos 2. E aí eu tenho a minha resolução. Deu para entender bem? Deu para entender o raciocínio? É a mesma coisa de antes, né? Mesmo padrão. A única diferença da inequação quociente normal é que ela tem essa situação de tu passar o de baixo ter sempre negativo. Aliás, negativo, ser sempre aberto. Tranquilo? Alguma dúvida? Tudo certo? Tá.
Então agora eu vou fazer aquela última. Se tu olhar aquela última ali, tu já vai dizer, essa é diferente, né? Porque nessa a gente tem, até vou colocar ela mais para cima lá, poder resolver. Inequação produto, inequação quociente. Opa, não é potência quociente, tá? Vou colocar lá para cima, ó. Ficar melhor da gente resolver. Tá. Beleza? E vou fazer aquele risco separatório novamente. Ó. Só para a gente separar bem as contas, tá? Então agora eu vou fazer aquela última. Aquela última, gente, ela tem duas mudanças em relação à questão quociente normal. A primeira, vocês de cara já vão perceber que ela tem não tem zero do outro lado. Ela tem um 1/3 do lado de lá, né? Aí tu vai dizer, pô, tu disse que a regra era que uma equação produto sempre tinha que ter o zero no final. Eu imaginei que para a equação quociente é a mesma coisa. E sim, olha como todos os exemplos até agora têm um zero no final. Porém, quando uma inequação tiver um quociente de um lado e uma fração do outro, que nem nesse caso ali, nós temos que utilizar a inequação quociente. E aí talvez tu esteja pensando assim, tá, mas senhor, e se eu multiplicar cruzado, não vai dar certo? E a resposta é engraçada, porque ela dá certo e não dá. Quando tu multiplica cruzado, tu acha uma parte da resposta, tu não acha as duas partes da resposta. E aí tu te ferra. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado ali, tá? Quando a gente tem uma inequação quociente, se de um lado, do lado de lá, tiver uma fração, que nem é esse caso ali, a gente tem que resolver por inequação quociente. Então olha o que eu vou fazer. Antes de fazer essa história de igualar a zero, antes de começar a conta, eu vou primeiro passar aquele 1/3 como menos 1/3. Então, essa conta vai começar assim, ó. Deixa eu só pegar a minha cor azul. Vai começar assim. Opa, que tá meio... Vai ser assim, ó. X mais 2 sobre 2x menos 4 menos 1/3 é maior ou igual a zero. Estão vendo ali? Então, a primeira coisa que tu vai fazer nessa conta, certo? O primeiro padrão que tu vai usar é pegar 1/3 e passar o 1/3 como menos 1/3 para o outro lado. Tranquilo? E aí que vem a questão. Tá, e como é que a gente faz aquela conta ali? Nós vamos fazer uma coisa que é chamada de MMC algébrico. Que é o seguinte, tu vai fazer um risco grandão, certo? Maior. Vai botar o maior igual a zero do lado de lá. E embaixo, tu vai colocar a multiplicação dos teus denominadores. Ou seja, tu vai escrever 2x menos 4 vezes 3. Tá vendo? Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2x menos 4, eu faço a multiplicação entre eles. E agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente faz normal. A gente vai dividir pelo que está embaixo, fazer vezes o de cima. Só que o que vai acontecer aqui é que quando eu pego esse número que está aqui, o 2x menos 4 vezes 3, e faço dividido pelo 2x menos 4, eu acabo cortando o 2x menos 4. É como se eu fizesse assim, ó. Corta esse com esse. E sobra só o 3, certo? Então, na minha conta vai ficar 3 vezes x mais 2. Menos. Aí agora, eu vou fazer com o outro. Opa. Agora eu vou fazer com o outro. Eu vou pegar aquele 2x menos 4 vezes 3 e vou dividir por 3. Então, aqui, nesse caso, é como se eu cortasse esse 3 com esse 3.
Tá vendo? E aí sobra 2x menos 4 vezes 1. Gente, 2x menos 4 vezes 1 é o próprio 2x menos 4. Então, olha o que eu fiz. Eu fiz o MMC algébrico, que é tu pegar os dois valores e grudar. E aí tu divide e multiplica. Na primeira, como é 2x menos 4 e 2x menos 4, corta e sobra só o 3. Fica 3 vezes x mais 2. Na segunda, como tem 3 e 3, corta e sobra só o 2x menos 4. E fica 2x menos 4 vezes 1, que é o próprio 2x menos 4. Então agora, eu vou... Eita, o que eu fiz? Então agora, eu vou fazer aquelas continhas ali que ficaram para trás. Então, ó, chuveirinho primeiro. Fica 3x mais 6. E aqui percebam que o menos é de todo mundo. Então, fica menos 2x, menos com menos, mais 4. E embaixo também tem um chuveirinho para resolver. Ó. 3 vezes 2x é 6x. E 3 vezes menos 4, menos 12. Maior ou igual a zero. E agora é só lá em cima juntar a minha conta. Vai ficar 3x menos 2x vai dar x. Mais 6 com mais 4 vai dar mais 10. E embaixo é só copiar. E agora que eu cheguei nisso aqui, é só fazer igual que eu fiz antes ali. Percebam que agora eu tenho uma equação quociente normal, como a gente já estudou antes. Então agora ali é só a gente fazer a conta, né? Só a gente achar a raiz, fazer a mesma coisa. Tá? Vou continuar lá em cima, tá? Até vou trocar de cor, vou fazer de vermelho agora. Vai ser x mais 10 igual a 0 e 6x menos 12 igual a 0. Mesma coisa. Vai ficar x igual a menos 10. Isso eu não errei nada, mas eu acho que não. E no outro, 6x igual a 12. Passa o 6 dividindo, vai ficar x igual a 2, né? X igual a 2. Então agora eu vou fazer as minhas 3 retas de novo. Ó. Uia, eita. 1, 2, 3. Na primeira reta, eu vou colocar o menos 10 com a bolinha fechada. Menos 10. Porque o menos 10 é a da conta de cima e tem maior ou igual. Como o sinal é normal, primeiro vem menos, depois vem mais. Depois eu vou marcar o 2 aqui, né? Com a bolinha aberta. A conta de baixo, sempre com a bolinha aberta. Como o x é normal, primeiro menos, depois é mais. Vou baixar ali o menos 10. Vou baixar o 2. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Mais com mais dá mais. E, de novo, a resposta vai dar as pontas. Meu Deus, como é que eu fiz todos os exercícios com a resposta dando nas pontas? É coincidência, tá? A resposta podia ser o meio. Resposta final desse exercício, então. X tem que ser menor ou igual a menos 10. Ou o x tem que ser maior do que 2. Outra resposta poderia ser, né? Menos infinito até menos 10 fechado. União com 2 aberto até mais infinito. E tcharam! Temos, então, a nossa resposta. E aí, o que acharam? Complicado, né?
Essa conta, gente, é a mesma de antes, a gente só tem esse passo a mais de que quando a gente tem uma fração do lado de lá, a gente passa ela para o outro lado como menos 1/3 naquele caso ali, e a gente faz essa continha normal, digamos assim. De boa? Alguma dúvida? Querem que eu explique alguma coisa de novo? Tá tudo certo? Ninguém enlouqueceu? Tudo maravilhoso? Posso fazer alguma coisa de novo, não tem problema nenhum. Né, Ô, vizinha, senhor, concorda? Oi, fala. eu não entendi porque o x tem que ser maior ou igual a... Quer dizer, o menos 10 tem que ser maior ou igual a x. Não entendi porque tem que ser menor ou igual, entendeu? Por que tem o igual ou por que tem que ser menor? Por que tem um igual? O igual é por causa lá na conta, ó. Tá vendo que lá na conta a gente tem um igual também? Como ele tem um igual também, a gente bota bolinha fechada. E aí, como é bolinha fechada, a gente coloca menor e igual. Se fosse a bolinha, se lá na conta tivesse só o sinal de maior, a gente teria colocado a bolinha fechada, a bolinha aberta, e aí a resposta seria com a bolinha aberta. Fez sentido? Ah, tá. Agora entendi. Valeu, Faz senhor. sentido, tá? Não, tranquilo. O outro, meu amigo Iago, o outro, o 2 é aberto pela regrinha de que embaixo é sempre aberto. Tá? Mas o de cima a gente sempre olha pelo sinal da conta. Certo? Bom, a próxima coisa que eu vou mostrar para vocês, ainda no assunto de inequação, é uma regrinha que eu não quero que vocês decorem, não é isso, mas é legal saber que existe, porque pode ter um exercício de inequação produto e de inequação quociente com potência. E aí tu vai ficar, Jesus amado, vai ser horroroso. E não é. É mais fácil do que parece, tá? Então, deixa eu tirar aqui as minhas coisas e vou colocar agora a inequação potência, certo? E, gente, é mais fácil do que parece. Eu juro para vocês, certo? Então tá, ó. O que acontece? Primeira conta. 5x menos 10 elevado na 6 é maior ou igual a 0. Tranquilo? Gente, essa conta, cara, a primeira vez que eu vi ela, eu pensei, meu Deus, que horror, que absurdo, que doideira. Mas, na verdade, gente, ela é extremamente simples. O que tu tem que pensar? Gente, quando tu tem uma potência, certo? Por exemplo, 3 elevado ao quadrado, a resposta é 9. Se tu tem menos 3 elevado ao quadrado, a resposta é 9 também. Qual é a conclusão que a gente pode tirar disso? Não interessa o número que tiver dentro do parênteses ou o número que tiver na base. Se a potência for 2, a resposta vai dar positivo. Tu concorda comigo? Não interessa o que tem ali. Se for elevado ao quadrado, a resposta é positiva. E olha o que eu estou pedindo na conta. Eu estou pedindo que a resposta seja maior ou igual a 0. Então, gente, independente do número que tiver na conta, se eu elevar a um expoente par, a resposta sempre vai dar positiva. Então, meus amigos, a resposta para esse exercício aqui é simplesmente todos os números reais. Todos os números reais. Sério. É só isso. Porque como, independente do que tiver dentro do parênteses, quando eu elevar na 6, vai dar um número maior ou igual a 0, então a resposta é que pode ser qualquer número. Então eu escrevo todos os números reais. Aí tu vai dizer, pô, barbada, então a resposta da última, dessa aqui... Opa, não, volta. Ei, lasqueira, o que eu fiz aqui?
Então, quer dizer que a resposta da terceira, que essa aí, é todos os números reais. Nananina, não. Tem uma diferença. Qual é a diferença da primeira para a terceira? Tá vendo que na primeira tem um sinal de igual? Na primeira, se der 0, eu tô ok. Na terceira, se der 0, eu não tô ok. Porque se der 0, a conta dá errado. Então, sabe o que eu tenho que fazer na terceira? Eu tenho que fazer o seguinte. 5x menos 10 é igual a 0. 5x é igual a 10. Vou tirar isso aqui. 5x é igual a 10 dividido por 5. X igual a 2. Ou seja, gente, se o x for exatamente 2, a conta dá 0. E se a conta dá 0, ela dá errado. Então, a resposta dessa é todos os números reais, exceto o 2. Então, observem, gente, que numa inequação com potência par, se for maior ou igual a 0, a resposta é sempre real. E se for só maior, a resposta é real, exceto a conta que dá 0. Sor, já caiu alguma questão sobre inequação potência na URGS? Já. A gente vai fazer ela na sequência depois. Ela é uma inequação produto que recai numa inequação potência. Vocês vão ver. Inclusive foi ano retrasado, ano de 2018, que caiu o exercício. Eu tenho ele marcado ali na sequência para a gente dar uma olhadinha. Agora, meu amigo Iago, na verdade, o que caiu na URGS foi uma inequação produto e não uma inequação potência. Agora que eu estou parando para pensar. Eu acho que na URGS não foi produto. Talvez mais antigo, tá? E aí eu não tenha isso na minha base de dados aqui das provas. Mas a inequação potência caiu há 2 anos atrás. Eu vou te mostrar depois, tá? Mas a produto, aliás, desculpa. A inequação produto caiu há uns 2 anos atrás. A potência, nesse estilo que eu estou mostrando para vocês, eu acho que não. Só se numa prova antiga, tá? Aí agora, meus amigos, vocês vão dizer, tá, beleza. Quando é maior, tá, e quando é menor? Certo? Gente, eu vou começar pela última ali, ó. Essa aqui, ó. Deixa eu fazer de azul agora. 5x elevado, 5x menos 10 elevado na 6 é menor do que 0. A gente não acabou de dizer que quando eu tenho uma potência par, a resposta é sempre positiva ou 0? Então, quando é que aquela conta ali vai dar menor do que 0? Se tu disse nunca, você acertou. Logo, a resposta aqui é conjunto vazio. Se a resposta da primeira lá era reais, a resposta da última é vazio. Por quê? Somente quando... Aliás, somente vai ser positivo ali, então não tem como dar negativo. Então, a resposta é vazio. Aí tu tá, então, por que a resposta da... Por que a resposta da segunda não é vazio? Gente, pelo mesmo motivo da terceira ser a resposta 2. Tá vendo que na segunda eu posso ter igual a 0? Então, na segunda, eu faria a mesma conta. Sor, dá um exemplo com a potência ímpar. Pode deixar que o próximo é com a potência ímpar. Vai ter 4 exemplos que nem nesse, com a potência ímpar depois, tá? Então, o que vai acontecer? Nesse caso, tu vai pensar, bom, se eu quero que seja maior do que 0, não tem como. Mas se eu quero que seja igual a 0, eu vou fazer a conta do igual a 0. E a conta já está aqui, gente. É essa aqui, ó. Tá vendo? X igual a 2. Então, nesse caso, a única resposta possível, o meu conjunto solução é simplesmente o 2. Então, observem que na inequação potência par,
a resposta só pode ser real, vazio, real menos um número específico ou aquele número específico. Certo? Então, ó, real, um número específico, real menos um número específico ou vazio. São as 4 únicas opções para a inequação potência com expoente par. De boa? Aí tu vem a questão. Ah, história, eu tenho que decorar. Por isso que eu disse, eu não quero que você... Peraí, deixa eu ajeitar minha camiseta aqui, tá um troço. Eu não quero que vocês decorem, não é isso. Eu quero que vocês percebam que esse padrão acontece sempre. Que se eu quero uma coisa elevada no expoente par, se for maior que zero, a resposta é sempre. Se for menor do que zero, a resposta é nunca. E aí tem essa exceção do maior ao igual. Tranquilo? Vamos então para a inequação potência ímpar. Deixa eu tirar as minhas anotações aqui. Então, inequação potência ímpar agora. Certo? Vamos pensar então de novo em como é que funciona uma potência ímpar. Deixa eu achar aqui. Isso aqui para cima de novo, tá só me atrapalhando. Então tá. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho 3 elevado na 3. Certo? 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27 e o sinal positivo. Então, se a conta é positiva, certo? Se a conta da positiva continua positiva. Beleza? E vamos no negativo. Menos 3 elevado na 3 vai ficar menos 27. Ou seja, se a conta for negativa, continua negativa. Ou seja, meus queridos, na inequação potência ímpar é até mais fácil. Porque se é mais, continua mais. Se é menos, continua menos. Então, é só a gente fazer a conta com o que está ali dentro. Então, olha o que a gente faz. Deixa eu só apagar essa coisa aqui. Ó. Então, olha o que eu vou fazer aqui. É só eu pegar o que está dentro, 3x mais 12, e botar que é maior do que zero. Vai ficar 3x é maior do que menos 12, x é maior que menos 12 dividido por 3, e x é maior do que menos 4. E pronto. Essa é a resposta. X é maior do que menos 4. Aí tu vai dizer, mas Sora, eu não entendi o porquê disso. Gente, se o x for maior do que menos 4, essa conta aqui vai dar positiva. E no momento que isso aqui é positivo e eu elevar num expoente ímpar, a resposta vai continuar dando positiva. Agora, eu vou fazer a próxima, a segunda que está ali. É só eu fazer 3x mais 12 é menor do que zero. Vai ser 3x é menor do que menos 12. Tá vendo que a conta vai dar igual, ó. X é menor do que menos 12 dividido por 3. X é menor do que menos 4. Ou seja, se eu colocar nessa conta um número menor do que menos 4, aquela coisa vai dar negativa. E quando eu elevar na 9, vai continuar dando negativo, que é o que eu quero. Eu quero que dê menor do que zero. Então, a regra para potência ímpar é resolve a conta e a resposta que der no final já é a resposta. Então, inequação potência ímpar é ridículo de fácil. É só tu fingir que não tem potência. É só tu fazer a conta normal. Eu não vou nem fazer as outras, tá? Nem vou fazer as outras duas, porque é a mesma coisa. É só a gente fazer o mesmo padrão. Alguma dúvida? Alguma dúvida de inequação produto, inequação potência, inequação quociente, alguma coisa nesse sentido? Deixa eu só conferir com os meus universitários que hora a gente já tem.
Minha flor de formosura, que hora a gente já tem? 11h55, tá. Dúvidas? Tudo certo? Deixa eu ver no chat. Um exemplo com a potência ímpar, tá? Que é o que eu mostrei agora. Então, tá bueno. Então, tá bueno. Como eu disse, eu não vou fazer as outras porque é a mesma coisa. Todas as respostas dariam x maior ou igual a menos 4, x menor ou igual a menos 4. Então, é o mesmo padrãozinho, né, na equação potência ímpar. Barbada, né? Tem mistério. Então, tá. Gente, vocês vão ver aqui agora que eu coloquei no próximo slide. Oh, minha flor, muito obrigado. A senhorita é muito gentil. Tá quente. Vocês vão ver que no próximo slide eu coloquei assim, ó, inequação de segundo grau, tá? E o motivo de eu colocar isso aqui são dois. O motivo são dois. Motivo número 1, eu não sei se vai ter inequação de segundo grau no próximo livro. Eu vou supor que 99% de chance de ter. Tu até poderia dizer, mas senhor, tu não poderia ter conferido isso? Eu poderia. Mas eu gosto de viver a vida de maneira arriscada, certo? Eu gosto de fazer apostas. Eu gosto de pensar o seguinte. Outra coisa que eu gosto, deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê? Ai, meu Deus. Depois eu coloco. Então eu gosto de viver a vida nesse sentido, tá? Eu gosto de fazer coisas perigosas, certo? Eita. O segundo motivo é que para que a gente consiga resolver as atividades de inequação produto, muitas vezes a gente vai precisar da inequação do segundo grau. Então aqui, gente, eu vou entrar na inequação do segundo grau, só para que a gente relembre alguns conceitos básicos, tá? Então, ó, primeiro conceito. Inequação do segundo grau. Primeiro passo é a gente colocar isso aqui igual a zero. Tranquilo? Ó. Primeiro passo, igual a zero. De boa? Passo número 2, tirar as raízes. E aqui, gente, eu vou pedir uma licença para vocês, para não entrar em detalhes, senão a gente vai se estender demais. Tu pode fazer Bhaskara ou tu pode fazer some produto. Eu vou fazer por some produto. Se tu não lembra como funciona some produto, se tu tá tipo, some produto, a gente vai ver isso mais pra frente, tá? Mas eu vou fazer aqui, ó. Soma produto. O produto tem que dar 10, a soma tem que dar menos 7. Então, aqui, um produto que dá 10 é 2 vezes 5. E como eu quero que dê negativo, menos 2, menos 5, menos 2, menos 5. Então, gente, as minhas raízes, x' e x duas linhas, é menos 2 e 5. Aliás, menos 2 e menos 5. E agora, eu vou desenhar, entre aspas, o gráfico. Então, olha como eu faço. Eu faço um risco. E lasqueira. Eu faço um risco. Tranquilo? Eu marco o menos 2 e o menos 5 com a bolinha. Bolinha. Isso, bolinha aberta. Por causa desse cara aqui, né? Então, marca o menos 2 com a bolinha aberta. Aliás, o menos 5 com a bolinha aberta. Marca o menos 2 com a bolinha aberta também. Certo? E agora tu tem que lembrar como é que é o desenho do gráfico de uma função de segundo grau. Tu lembra? Desabou o chimarrão. É uma parábola, certo? É um U de cabeça para baixo ou de cabeça para cima. Então é isso que tu vai desenhar. Como é que tu sabe se o U é de cabeça para baixo ou cabeça para cima? Esse cara aqui, né? Ó, tá vendo que ele é positivo? Positivo é virado para cima, é a carinha feliz. Então o desenho seria assim, ó. Vê se tu concorda.
Concorda comigo? E como é que eu vou saber o sinal? Gente, tudo que tiver da reta para cima é positivo. Tudo que tiver da reta para baixo é negativo. Qual é o meu conjunto de solução, então? Tá vendo que eu quero positivo maior do que zero? Então, de novo, são as pontas. E como são as pontas, x é menor do que menos 5 ou x é maior do que menos 2. E essa seria a resposta do gabarito. Deu para entender? Ó, o segundo exemplo. No segundo exemplo, as raízes, já fazendo de maneira um pouco mais rápida, tá, gente? Pra gente não perder muito tempo. As raízes de... Aliás... seria 3 e 4. Só que 3 e 4 são positivo. Não fecha. Nada aconteceu, nada... Pronto, agora, olha ali que lindo! Que exercício maravilhoso! Nada aconteceu, né? Então tá, agora que tá certinho, agora que tá tudo lindo e maravilhoso, as raízes vão ser 3 e 4, certo? Só que nesse caso, o 3 é negativo. Então, tu faria teu delta, tu faria o teu bhaskara, assim, tu acharia essas duas raízes. O que tu faz? Tu faz um desenho, certo? Marca o teu menos 3 e o teu 4 com a bolinha fechada, nesse caso, menos 3 e 4. Olha para tua conta e pensa, carinha feliz. Faz assim. Tudo que está para cima é positivo, tudo que está para baixo é negativo. E, gente, olha que momento de emoção. Finalmente a resposta é o que está no meio. Tá vendo que eu quero negativo e o que está negativo é o que está no meio. Ou seja, o meu x tem que ser maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 4. E aí eu tenho a minha resposta. Fechou? Deu para entender bem a equação de segundo grau? É a mesma coisa, né? Só tu tem que fazer um desenho no fim, digamos assim. Certo? Certo? Não vou fazer a útil, gente, a útil é a mesma coisa. Pega o menos 5, passa para o outro lado como mais 5, tira as raízes, cuida que esse vai ser com a carinha triste, porque é menos x ao quadrado. E aí, olha, se é mais ou se é menos. Então, meus amigos, é isso que eu tenho para mostrar para vocês sobre inequação no dia de hoje. Então, agora nós vamos para as atividades, os exercícios de inequação. Então, eu vou apagar. Cadê? Clear all, draw. Ok? E vou passar. Então, esse é um exercício para a gente iniciar, certo? Eu tinha a fonte, eu não sei porque eu apaguei a fonte do exercício, mas tudo bem. Fala assim, considere as funções reais. F de x é igual a x ao quadrado mais 4x e g de x que é igual a x. Qual é o maior inteiro para o qual vale a desigualdade? F de x menor do que g de x. Como é que a gente faz esse? Bom, onde tem... A gente vai usar isso aqui, ó. Onde tem f de x, eu vou escrever x ao quadrado mais 4x. E onde tem g de x, eu vou escrever x. Passa para o outro lado como menos. Menor do que zero. E fica assim. Concordam aqui? Vou tirar a minha raiz.
A mesma coisa, tá? Mesma coisa de antes. Tirei as minhas raízes, não vou fazer a conta aqui, tá? Mas as minhas raízes vão ser 0 e menos 3. Então, agora, faz o desenho. Marca com a bolinha aberta. Oh, aberta, eu falei. Aberta o menos 3. Aberta o 0. Olha para a conta e vê que a carinha é feliz. Então, é assim. Tudo que está para cima é mais. Tudo que está para baixo é menos. E eu quero menor, tá vendo? Eu quero negativo, então eu quero esse meio. Então, a minha resposta é o x tem que ser maior do que menos 3. E o x tem que ser menor do que 0. Essa é a resposta. A pergunta é, qual é o maior inteiro para o qual essa desigualdade funciona? Qual é o maior número inteiro entre menos 3 e 0? Menos 3, menos 1, 0, 3 ou 4? Obviamente, a resposta é a letra B, menos 1. Menos 1 é o maior número entre menos 3 e 0. Porque o 0 não vale, né? E é número inteiro. Então, menos 1. Tranquilo esse primeiro? Tudo certo? Alguma dúvida? Fala aí se tiver dúvida. Bota no chat ali se não quiser falar. Fala se não quiser colocar no chat. Ok, nenhuma dúvida, eu vou pro próximo. Vai aumentando em dificuldade, tá? Próximo. Esse eu não vou fazer todo, porque ele é muito extenso, mas eu vou dar o início. E aí depois, quando eu posso mandar como atividade para vocês. Aliás, quando eu mandar esse slide, vocês podem fazer ele. O conjunto A representa o domínio da função f de x igual a raiz disso aqui. E o conjunto B é a solução da inequação. Quando o delta é maior que 0, ele corta em 2 pontos. Exatamente, meu amigo Iago. Quando o delta é maior do que 0, ele vai passar em 2 pontos ali da minha conta. Né? Quando o delta for igual a 0, vai passar num só. E quando o delta for menor do que 0, ele não vai passar em lugar nenhum. Certo? E a solução da equação, x menos 1, parará, parará. Em relação aos conjuntos A e B, assinale o que for correto. Então, gente, a gente tem duas contas para resolver aqui. A gente tem essa conta e a gente tem essa conta. Né? A gente tem a primeira, f de x, rapapapá, e a segunda. A primeira parece que não tem início, né? Raiz de não sei o quê. Mas tá vendo que eles estão perguntando o domínio da função? Dica. Toda vez que eles te perguntarem o domínio de uma função que tiver raiz quadrada, é que aquele número tem que ser maior ou igual a 0. Porque não existe raiz quadrada negativa, a não ser nos complexos, certo? E aí eles devem estar falando em função real. Então, aquela conta inicial, a primeira coisa que eu vou fazer ali é x ao quadrado menos 2x menos 3 sobre x mais 9 tem que ser maior ou igual a 0. Lembrem-se, falou em domínio da função, a gente tem que colocar maior ou igual a 0, o que está dentro da raiz. E a segunda conta que eu vou colocar aqui no cantinho é x menos 1 vezes x ao quadrado menos 5x mais 6 menor do que 0. De boa? Então, vamos resolver a primeira, tá? Gente, para a gente ganhar tempo, eu vou direto fazer essa raiz aqui, tá? Direto, faz a conta daquela de cima. E na conta de cima, o x' e o x duas linhas vai dar, não sei, vai dar quanto? 1 e 3, né? 1 e 3 com o 1 negativo. Então, essa vai ser a resposta. E na conta de baixo, nessa conta aqui, vai dar menos 9. Tranquilo? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer um risco para a conta de cima, um risco para a conta de baixo e um risco para a resposta. Vamos começar com a conta de cima. A conta de cima, as raízes são menos 1 e 3. Então, eu vou marcar o menos 1, aqui assim, menos 1.
Vou marcar o 3. Ambos com a bolinha fechada, porque é maior ou igual. E vou pensar, carinha feliz ou carinha triste? Carinha feliz. Então, ó. Tudo que está para cima é mais. Tudo que está para baixo é menos. Tranquilo? Vou para a segunda conta. Marca o menos 9 com a bolinha aberta. Tá ligado por que a bolinha é aberta? Tá ligado, né? O denominador é sempre bolinha aberta. Tudo que está para trás é menos, tudo que está para frente é mais. Certo? Mesma coisa que a gente aprendeu na de primeiro grau. E agora é só baixar. Baixa o menos 9, bolinha aberta. Baixa o menos 1 com a bolinha fechada. Baixa o 3 com a bolinha fechada. Mais com menos, menos. Aqui ainda é mais, ó, observa. Mais com mais a mais. Menos com mais a menos. Mais com mais a mais. Certo? Como a pergunta é para ser maior, eu quero onde tem o sinal de mais. Onde é que tem o sinal de mais? Entre o menos 9 e o menos 1. Menos 1. União com o 3 para frente, né? Ou seja, união com x maior ou igual a 3. Então, essa é a resposta da primeira conta. O x tem que ser maior do que menos 9, menor ou igual a menos 1. E o x tem que ser maior do que 3. Meus amigos, papo sério. Se tu tá olhando para essa questão e pensando assim, Sor, difícil, complicado, mas eu entendi o que tu fez. Beleza. Se tu tá olhando e pensando, Jesus amado, eu só quero sair correndo, pergunta, não fica sem entender. Porque isso que eu acabei de fazer foi o que a gente fez até agora na aula. Eu tirei a raiz, eu fiz o desenho. Tirei a raiz, fiz o desenho e depois regra do sinal. Como eu disse, eu não vou fazer a outra. A outra tu faz a mesma coisa que eu acabei de fazer agora, certo? Obedece ali os sinais. E depois ali tu tem que fazer tipo um verdadeiro ou falso, né? Ó, A intersecção com B. A menos B. E aí faz um verdadeiro ou falso nessa questão aqui. Alguma dúvida? Tá tudo certo mesmo? Gente, até eu tô quase com dúvida nessa aqui. De tanta coisa que tem para fazer. Tá. Tudo certo. Então tá, então vamos para a próxima. Tem mais uma para mostrar para vocês. Na verdade, tinha mais duas, eu vou fazer mais uma só. Cadê? Essa é a da URGS, que eu falei ali antes pro Iago, tá? Eu tinha mais uma da UDESC ainda aqui. Eu tinha mais uma aqui ainda. Não era da UDESC, era da CAF, tá? Eu tenho o cara aqui no final. Bons estudos, né? Mas essa aqui é da URGS. Então, quando eu falei pro Iago antes ali... Ai, meus orelhos estão doendo. Meus orelhos. Quando eu falei pro meu amigo Iago ali que na URGS já caiu na equação produto, caiu esse exercício. Que dá para fazer desenhando. Eu faria esse exercício desenhando. Já vou dizer para ti. Eu prefiro fazer desenhando, tá? Mas esse exercício dá para fazer com conta. Só que é difícil. Então, eu vou mostrar aqui para ti. Lembrem-se que a gente conversou sobre isso, de que nós precisamos estar um nível acima. Então, olha bem o que eu vou fazer. Dadas as soluções reais de variável real f e g definidas por x ao cubo e raiz cúbica de x, o intervalo em que f de x é maior do que g de x. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro exercício lá, né? Eu vou pegar isso aqui, só que eu vou substituir por aquilo que está escrito, né? Pelo x ao cubo. Então, eu quero x ao cubo maior do que raiz cúbica de x. Como é que resolve isso? Gente, quando um lado não tem potência e do outro tem potência,
nós utilizamos uma manha que é a de elevar o quadrado dos dois lados. Como nesse caso eu tenho raiz cúbica, eu vou elevar o cubo. Então vai ficar assim, ó. X ao cubo elevado ao cubo e raiz cúbica de x elevado ao cubo. Aqui, potência da potência, 3 vezes 3 vai dar 9. X dá 9. E aqui, 3 com o 3 corta e sobra só x. Vou pegar aquele x e passar para o outro lado e vai ficar assim, ó. X na 9 menos x maior do que zero. Não confunda essa conta com inequação potência. Na potência, tu tem que ter um parênteses e a potência fora. Aqui não, tu tem x na 9 menos x é maior do que zero. Como é que faz essa conta aqui? Tu até poderia dizer, não faz, né? Mas dá para fazer. A gente vai usar as técnicas de fatoração, certo? Técnicas de fatoração. Essas técnicas de fatoração existem várias. Eu não vou entrar agora nesse assunto para a gente não perder muito tempo, mas eu vou usar algumas. Primeiro, eu vou colocar em evidência. Tá vendo que em ambos as duas contas tem x? Então eu vou escrever assim, ó, x em evidência vezes x na 8, concorda? Tem 1 aqui e 1 mais 8 fica 9, menos 1. Porque x vezes 1 dá x, maior ou igual a zero. Então essa é a primeira coisa, primeira conta. Segunda, aqui, gente, a gente tem uma coisa que é chamada de diferença de dois quadrados. Porque eu tenho uma conta de menos. É aquela coisa que é assim, ó. Peraí. É aquela coisa que é assim, ó. A ao quadrado menos B ao quadrado. Produtos notáveis, tá? Isso é a mesma coisa que A mais B vezes A menos B. Assim. Tá? Então é isso que eu vou fazer nessa conta. Eu vou dizer que x na 8 menos 1, eu vou tirar a raiz quadrada dele. Raiz quadrada de x na 8 é x na 4. Raiz quadrada do 1 é 1. E aí é só copiar igual do outro lado, como menos. Ó. Observa que o que eu acabei de fazer aqui é a mesma coisa que está lá em cima. Ó. Tu tira a raiz quadrada do primeiro, tira a raiz quadrada do segundo e escreve ele assim, com um mais e depois com um menos. Foi o que eu fiz lá. Acabou aqui? Não! Porque dá para fazer isso de novo aqui, ó. Então, ó, vai ficar x vezes x na 4 mais 1. Nesse não tem o que fazer porque é mais. Mas nesse, como é menos, eu vou fazer de novo, ó. Raiz quadrada do x na 4, x na 2. Raiz quadrada do 1, 1. E só copia de novo do lado. Lindo, né? E pronto. Finalmente cheguei na minha conta. Aí tu vai dizer, como assim? Gente, é uma equação produto, tá vendo? É o produto dessas 4 coisas que vai dar a minha resposta. E aí tu vai dizer, não, mas peraí, Léo. Só um momentinho. Como é que eu faço essa conta? Como é que vai dar uma resposta isso aí? Gente, tem como. É só fazer o seguinte, ó. Qual é a raiz da primeira conta? X igual a zero. X igual a zero é a primeira raiz. Beleza. Próxima conta. X na 4 mais 1 é igual a zero. Passa o mais 1 para o outro lado como menos 1. E passa o 4 como raiz quarta. Pergunta. Existe a raiz quarta do menos 1? Não. Então, essa resposta aqui não existe em reais. A resposta é complexa. X na 2 mais 1. X na 2 mais 1.
igual a 0. Passa o mais 1 para o outro lado como menos 1. Passa raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de menos 1 existe? Não existe. Resposta tem raízes complexas. A única conta que dá para fazer é essa última. X na 2 menos 1 é igual a 0. Passa o menos 1 como mais 1. X é mais ou menos a raiz quadrada do 1. E o x é mais ou menos 1. E, finalmente, eu cheguei na minha parte final. Tá vendo que eu tenho 4 respostas? Então, eu tenho que fazer 5 linhas. Sim, meus amigos, são 5 linhas. Então, lá vai, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? E vamos olhar a resposta por resposta. Primeira, x é igual a 0. Tá vendo ali? Então, bem no meio eu vou marcar o 0 com a bolinha aberta, por causa do sinal ali, né? Bolinha aberta. E vou pensar, tudo que está antes é menos, tudo que está depois é mais. Então, essa é a primeira conta. Segunda conta, certo? É essa aqui. Tá vendo que a resposta deu complexo? O Iago falou antes no chat assim, Sor, quando o delta dá maior do que 0, tem 2 raízes. Para que a resposta dê complexa, o delta tem que dar menor do que 0. Não tem raízes. Então, o desenho, o teu gráfico, não vai encostar na reta. Então, como é que eu sei o desenho? Gente, eu tenho que ver se é carinha feliz ou carinha triste. Tá vendo que é o desenho da carinha feliz? X na 4 positivo? Então, olha como eu vou fazer. Carinha feliz sem encostar no eixo. E tá vendo que tá todo mundo para cima? Se tá todo mundo para cima, é todo mundo positivo. Todo mundo demais. Porque tá todo mundo na parte positiva. Vamos pro próximo. Complexo de novo, com carinha feliz. Então vai ser a mesma coisa. Vai ser todo mundo positivo. Todo mundo demais. Última conta. X é mais ou menos 1. Então, marca o menos 1 com a bolinha aberta. Marca o mais 1 com a bolinha aberta. Concorda ali? Faz o desenho do teu gráfico. A carinha dele é a carinha feliz. Então, ele é assim, ó. Positivo para cima, negativo para baixo. E, finalmente, nós teremos a nossa resposta. Baixa o menos 1 com a carinha, aliás, com a bolinha aberta. Baixa o 0 com a bolinha aberta. Baixa o 1 com a bolinha aberta. E é uma super regra do sinal agora. Menos com mais, com mais, com mais. Menos. Menos com mais, com mais, com menos. Mais. Mais com mais, com mais, com menos. Menos. Mais com mais, com mais, com mais. Mais. O que eu quero aqui? Eu quero que seja maior. Tá vendo? Maior. Então, eu quero positivo. Então, eu quero uma resposta em que o x seja do menos 1 até o 0 com a bolinha aberta, união com o 1 até o mais infinito com a bolinha aberta. Nesse caso ali, então, eu tenho a nossa resposta, que vai ser a letra E, do menos 1 até o 0, união com o 1 até o mais infinito. E aí eu tenho a resposta da atividade. Eu faria esse exercício assim no dia?
Não, esse exercício eu não faria. E o motivo de eu não fazer esse exercício assim é porque eu faria o desenho do x ao cubo, o desenho do raiz cúbica de x, e pelo desenho eu tentaria chegar na solução. É isso que eu faria, tá? Mas, com os conceitos que a gente estudou hoje, é possível chegar na resposta. É fácil? Não, se tu me disser que esse exercício é fácil, dá na tua cara. Mas é uma resposta possível, digamos assim, no sentido, né, no sentido amplo da palavra, esse exercício é possível. Dúvidas nesse? Alguma coisa que tu queira falar, alguma coisa do tipo, por favor, me salva. O senhor pode mostrar fazendo os gráficos? Posso. Só que para isso, meu amigo João Vitor, eu preciso daí apagar eu vou apagar o que eu já tenho escrito aqui. Então, se alguém quiser tirar um print, né? Deixa eu tirar um print da tela, se quer. Enfim, aproveita agora para daí depois eu poder fazer com o desenho daí. Beleza? Vou apagar então, tá? Com o desenho eu faria assim, ó. Já fiz esse exercício antes, eu sempre fiz ele com desenho, então. Aliás, peraí. Fazer grandão. A primeira coisa é tu lembrar, não é fácil, é lembrar de como é que é o gráfico de x ao cubo. Esse é um dos gráficos que é legal tu saber de cabeça. Mas vamos supor, meu amigo... Quem é que perguntou? Foi o João Vitor, né? Meu amigo João Vitor, vamos supor que tu pensou assim, bah, eu não lembro como é que faz. Então, como é que tu constrói um gráfico que tu não lembra? Tu dá valores para ele. Então, primeiro tu coloca x valendo 0. 0 elevado ao cubo dá 0. Então, ele vai passar aqui, ó. 0 e 0. Depois tu bota o x valendo 1. Certo? 1 ao cubo é o 1. Então, ele vai passar aqui, ó. No 1 e 1. Certo? Depois tu bota o x valendo 2. E vai ficar 2 ao cubo, o que dá 8. Então, ele vai passar lá em cima. Certo? Depois tu bota o x valendo 3, vai dar 27, vai ser lá em cima. Então, do lado de cá, esse gráfico ele é assim, ó. Ele é uma exponencial subindo loucamente. Meu Deus, que horror. Assim, tá? Aí tu vai dizer, tá indo negativo. Tu botaria valor negativo. Então, menos 1 ao cubo é o próprio menos 1. Então, ele vai passar aqui. Depois, x valendo menos 2. Menos 2 elevado ao cubo vai dar menos 8. Então, ele vai dar lá embaixo. Então, na parte negativa, esse gráfico ele é assim, ó. Dica. Decorem esse gráfico. Saibam que x ao cubo é sempre assim, ó. Tá? Esse é o gráfico. Passando aqui no 1 e no 1 de novo. Agora, de vermelho, nós vamos fazer o segundo gráfico, que é o gráfico de raiz cúbica de x, que eu não sei como é esse desenho, tá? Eu não sei, mas eu vou usar os mesmos valores que eu fiz antes. Então, vamos começar com 0. X é igual a 0, raiz cúbica de 0 é 0. Então, o gráfico, aliás, vermelho já é o fundo. Deixa eu fazer de laranja. Então, eu vou botar aqui, ó, ele vai passar no 0. Concorda? Aí agora eu vou botar x valendo 1. Qual é a raiz cúbica de 1? É 1, então eu vou colocar ele aqui, ó. Olha ali. Tá vendo? No mesmo lugar. Raiz cúbica de menos 1. Cuidado que não existe. A raiz cúbica de menos 1 é o próprio menos 1. Então, percebam que passa... Cadê meu desenho? Aqui. Passa tanto no 1 quanto no menos 1. Tá vendo? Tá passando dos mesmos lugares. Só que agora eu vou fazer o x valendo 2. Quanto é que é a raiz cúbica de 2? Gente, tu não precisa saber quanto que é a raiz cúbica de 2. Mas tu tem que saber que a raiz cúbica de 2 é um número muito próximo de 1. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Aliás, primeiramente eu vou fazer ela para o João Vitor, mas todos podem responder, tá? Qual é o próximo número depois do 1
que tem raiz cúbica? Essa é a dúvida. Depois do 1, qual é o próximo número que tem raiz cúbica? Ó, a Ivy respondeu já. A Ivy na matemática, ela é, ó, muito ligada. Ó, Ivy, qual é o número? 8. Perfeito, João Vitor. Tá? O João Vitor tá correto. Raiz cúbica do 8, que é 2. Então, João Vitor, tu concorda comigo que é mais fácil do que eu pensar quanto é que é a raiz cúbica de 2? Eu vou pensar a raiz cúbica do 8. E, gente, a raiz cúbica do 8 é 2. Então, lá no 8, lá no futuro, a resposta vai ser 2. E a raiz cúbica do menos 8, lá no final, vai ser menos 2. Então, observem que esse gráfico vai passar aqui. Tá vendo os pontos que eu fiz de laranja? Então, gente, o que vai acontecer é que esse gráfico ele vai ter exatamente o desenho contrário do que eu fiz até agora. Tá vendo que o desenho é um contrário do outro? Só que um é no eixo X e o outro é no eixo Y. E agora eu pergunto para ti, meu amigo João Vitor, novamente. Ele não quer que F, que é o gráfico azul, seja maior do que G, que é o gráfico laranja? Onde que o gráfico azul está maior do que o laranja? Ele está aqui, tá vendo que o azul está em cima do laranja? Até aqui. E depois, daqui para frente. Ou seja, do menos 1 até o 0. Olha lá na resposta. Do menos 1 até o 0. E depois do 1 para frente. Do 1 para frente. Então, é por isso que eu disse que esse exercício faz mais sentido fazer ele no gráfico. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Uma coisa que acontece muito aqui em casa. Olha só. Ver se eu consigo mostrar. Olha quem tem atrás de mim. A Ivy se esconde atrás de mim. Olha. Deixa eu fazer pro lado. Não dá pra fazer pro lado de lá porque ele tá carregando. Mas a Ivy se esconde atrás de mim aqui no sofá. Olha. Deu para entender, meu amigo João? Fez sentido agora por que a resposta é assim no gráfico? Faz sentido? Fez sentido. Beleza. Nada não. Então, gente, como a gente só tem 2 minutos, eu acho. É, né? 7 minutos? Tá. Mas é que aqui fala meio-dia e 32? Não é meio-dia e 32? 35. Tá. Então, eu só vou mostrar rapidinho como fazer a última. E eu quero combinar uma coisa com vocês. Quero combinar com a Bárbara, com o Iago e com a Tainá. Entre hoje e semana que vem, eu vou fazer um vídeo offline, certo? Um vídeo aqui no meu computador, com as questões que vocês pediram, já que não deu para fazer em aula. E aí eu vou colocar lá no grupo. Todo mundo pode assistir o vídeo, é claro, né? Vai estar lá para todo mundo assistir, mas com aquelas questões que vocês me pediram, tá? Já que não deu para fazer hoje, e já que na próxima aula eu já quero começar o próximo livro. Então, aqueles exercícios que vocês me pediram, eu vou fazer um vídeo separado e vou colocar lá no grupo daí, tá? Então, deixa eu colocar, só mostrar para vocês como é que faz o último exercício. Gente, esse último exercício que ele é da CAF, ele é igual àquele da URGS, certo? Então, o que tu tem que fazer aqui? Ó? Vou começar, para quem quiser finalizar ele depois, tá? X na 6 menos 25x na 2 é menor ou igual a 0. O que tu faz? Coloca em evidência o x na 2. Vai ficar x na 4 menos 25. E agora, gente, mesma propriedadezinha do da URGS ali antes, ó. X na 2 tu copia e vai ficar raiz quadrada do x na 4 é x na 2, raiz quadrada do 25 é 5, e depois tu só copia igual de menos. Opa, peraí que é o 5 ali.
faz a questão 1 e 9 da página 44. Tá, daí eu coloco junto do vídeo. Daí, isso, beleza. Então tá. Gente, chegou nesse ponto aqui, x dá 2 sozinho, x dá 2 mais 5 sozinho, x dá 2 menos 5 sozinho, é só tirar a raiz do primeiro, a raiz do segundo, a raiz do terceiro e colocar lá nos risquinhos que vai dar a tua resposta. A resposta certa é a letra C, certo? E muito cuidado, porque essa resposta é uma resposta ainda enganativa. Eu já vi, eu vi um negócio da internet, eu tava procurando esse exercício, e aí eu vi um cara, o louco bom, errando esse exercício. Porque ele disse que o exercício não tinha como fazer, não tinha nas respostas. E tem, só que é uma pegadinha. Certo? Então, nos vídeos, irei fazer as questões que vocês pediram, irei fazer a questão que o meu amigo C, simplesmente C, pediu ali também. E é isso, gente, eu não quero também pegar o tempo de vocês demais. João, mais uma dúvida, senhor. Dá para resolver essas comparações entre funções sempre com gráficos ou só com alguns casos específicos? Comparação entre funções, normalmente dá para fazer com gráfico. Eu prefiro fazer com gráfico. E a URGS sempre pede, né? Agora, esse exercício da CAF, que eu acabei de colocar ali para ti, o ideal, né? Eu nem imagino como é que ele seria fazendo com gráfico, tá? Então, esse da CAF tem que ser pelo jeito que eu estou mostrando agora. Mas o da URGS, em que ele compara dois gráficos, eu prefiro fazer sempre pelo desenho. E já fica a dica, todo ano cai. Todo ano eles pedem um exercício que tem um gráfico de uma função, um gráfico da outra, e eu tenho que comparar alguma coisa entre eles. Então, eu prefiro fazer pelo desenho. Mas, às vezes, dá para fazer com conta também, né? Vai depender muito de cada ano. Tranquilo, maravilhoso? Gente, deixa eu colocar lá o meu último slide, porque, né? E deixa eu voltar para a tela aqui inicial. Certo? Alguma dúvida final? Algum pedido? Deixa eu fazer a minha tradicional beira da praia. Para fazer a selfie final, ó. Quem for fazer uma selfie, olha, eu estou estudando hoje. Aproveita e já faz agora, ó. E é nóis. O Ive, quer aparecer pro pessoal? Hein? Tá dormindo. Aparece aqui, ó. Ele tá aparecendo agora, ela tá aparecendo. Publica os slides hoje, please. Tá bom. Só o seguinte, lembra que o slide vai estar sem as contas. Aí tu pode pegar depois no vídeo as contas se tu quiser, daí, tá? E aí tu já pode fazer aqueles exercícios de novo também. Aliás, se eu fosse tu, se eu fosse vocês, eu tentaria fazer todos os exercícios de novo para ver se eu lembro de todas as propriedades. Certo? Deixa eu mostrar a Ivizinha para vocês para finalizar nosso evento de hoje. Hein, Ivi? Ivi? Oi? Ai, que bebê, olha ali. Deixa eu tirar essa praia aqui. Ai, que amor. E é isso então. Gente, valeu. Foi um prazer. Eu particularmente me diverti muito porque eu gosto bastante dessa matéria. Vocês provavelmente se divertiram um pouco, mas é isso. Então tá, valeu, tchau, tchau, Iago, valeu, tchau, Nicole, o Vitor, Bárbara, todo mundo que tá aí. Foi um prazer passar esses momentos com vocês. Até, tchau, tchau. Falou, Gianluca, valeu, até mais.